Quando te sintas sitiado pelo desfalecimento de forças, ou o cansaço se te insinue em forma de desânimo, para um pouco e refaze-te. O cansaço é mau conselheiro. Produz irritação ou indiferença, tomando as energias e exaurindo-as. Renova a paisagem mental, buscando motivação que te predisponha ao prosseguimento da tarefa. Por um momento, repousa, a fim de conseguires o vigor e o entusiasmo para a continuidade da ação. Noutra circunstância, muda de atividade, evitando a monotonia que intoxica os centros da atenção e entorpece as forças. Não te concedas o luxo do repouso exagerado, evitando tombar na negligência do dever. Com método e ritmo, conseguirás o equilíbrio psicológico de que necessitas para não te renderes à exaustão. Jesus informou com muita propriedade uma lição insuperável, que o Pai até hoje trabalha e eu também trabalho, sem cansaço nem enfado. A mente renovada pela prece e o corpo estimulado pela consciência do dever não desfalecem sob os fardos, às vezes quase inevitáveis, do cansaço. Age sempre com alegria, produz sem a perturbação que o cansaço proporciona. Não percas tempo no caminho da vida, porque o dia responderá pelos minutos. Não te esqueças do poder do trabalho. Não desistas de aprender, convencido de que nada se perde. Não hostilizes criatura alguma, porque o ódio começa onde termina a simpatia. Não fujas à escravidão do dever, para que a tua liberdade seja digna. Não amasses o pão de tua alegria nas lágrimas do semelhante. Não esperes pelo dia de amanhã, a fim de praticar o bem ou ensiná-lo. Não gastes somente com a tua vida o que poderia servir para sustentar 10 outras. Não reclames exclusivamente em teu favor, em caso algum. Não uses a verdade apenas para exibir a tua superioridade ou pelo simples prazer de ferir. Não imponhas restrições ao bem de todos, para que o bem possa contar realmente contigo. Não elogies a ti mesmo. Não clames contra a ausência dos outros, porque provavelmente os outros esperam por teu concurso. Não abras a tua janela na direção do pântano. Não duvides da vitória final do bem. Amemos a Deus sobre todas as coisas, procurando-lhe o reino do amor, em cuja edificação devemos contribuir. Auxiliemos ao próximo, tanto quanto desejamos ser auxiliados. Cumpramos de boa vontade os deveres de cada dia. Honremos os familiares amparando-os quanto nos seja possível. Procuremos não prejudicar a ninguém. Trabalhemos com alegria servindo a todos em favor de nós mesmos. Desculpemos as faltas alheias, compreendendo quanto temos errado por nossa vez. Não cobicemos dos outros senão as virtudes
e as qualidades respeitáveis que nos compete imitar na experiência comum. Busquemos não realizar despesas além das nossas possibilidades, ainda mesmo que essa medida nos custe sacrifícios ingentes. Conservemos a saúde através de hábitos dignos, espalhando em torno de nós a alegria e a fé, o otimismo e a confiança. Não nos cansemos de aprender, entendendo que o progresso da alma é infinito no espaço e no tempo. Vivamos cada dia as bênçãos do serviço e do estudo, da prática do bem e do concurso fraterno, com paciência e compreensão, à frente de todas as situações, de todas as pessoas e de todas as coisas, na certeza de que poderemos ser convidados à prestação de contas da própria vida a qualquer momento, e assim estaremos habilitados a viver diante do Senhor e diante das criaturas, cumprindo fielmente a divina lei. Saudações, queridos caminhantes da estrada em busca do sagrado. Alegria imensa em mais esse encontro que reúne música, poesia e reflexões acerca da nossa busca por Deus. As condutas humanas sempre foram expressões do nível evolutivo de uma civilização. Convidados à vida social, os homens são instados a reverem seus comportamentos, visando um bem comum, assegurando o estado de maior equilíbrio e qualidade de vida para a sociedade em que estão inseridos. Dessa forma, contrariando a pressupostos egoístas, os indivíduos se veem premidos a modelos e padrões, os quais ocorrem sob a força das leis e desdobramentos naturais. Mas seriam as pessoas capazes de orientarem seus comportamentos em relação a princípios morais mais elevados, sem que houvesse impositivos externos a cercear-lhes a liberdade de ação? É possível um movimento altruísta, voluntário, resultado de uma consciência mais equilibrada e, portanto, em nível mais elevado? Para falarmos sobre esse assunto, em nosso encontro em busca do sagrado, abordaremos o tema os comportamentos. Quando Kant debruçou-se sobre o estudo da moral, a sua tese primordial foi na direção dos móveis das condutas humanas, mediante imperativos aos quais denominou como hipotéticos e categóricos. Os primeiros seriam aqueles impulsos onde o sujeito é levado à ação mediante condicionantes, anelados a circunstâncias contingentes, as quais atuam em prol de um benefício calculado. Seria o caso daquelas ocasiões em que a pessoa age após análise prévia da situação, optando pela conduta que melhor lhe convém aos interesses. É o sujeito que decide não roubar, mesmo que necessite do fruto do roubo para viver, por medo das consequências do ato delituoso que pratica. Os categóricos, por seu turno, não requerem aprovação prévia ou estão sob o escrutínio de condicionantes quaisquer, sendo, conforme o nome lhes indica, imperativos na ação, conduzindo sem o mínimo esforço o indivíduo ao ato de melhor qualidade. Tal é a força dos imperativos categóricos que torna-se impossível considerá-los sem a necessária mudança de atitudes, parâmetros de decisão e valores que orientam o sujeito em relação à ação praticada. Certamente que todo ato de agir pressupõe reflexão anterior, exceto se os condicionantes estejam já consolidados em foro íntimo, residindo no inconsciente à forma de instintos, aqui lembrados por conta do automatismo observado em sua aplicação. Nesse aspecto, no livro No Mundo Maior, o inspetor Calderaro informa André Luiz, em análise da casa mental, acerca do castelo de 3 andares, onde o primeiro pavimento é ocupado pelos impulsos automáticos, o segundo pelas conquistas atuais e o terceiro pelas noções superiores, representando respectivamente 3 condições temporais da consciência: o passado, já vivido e absorvido, o presente em experimentação e o futuro, anelos de crescimento e evolução. A dinâmica da evolução passa pela aspiração do futuro, pela vivência no presente possível, que, uma vez integrado ao modus operandi do sujeito, torna-se o automatismo que pautará prioritariamente a dinâmica das suas ações posteriores. Ocupando-se da formatação dos padrões comportamentais a serem adotados em preferência em uma sociedade,
Esta se organiza na forma do Instituto das Leis, da Cultura, em suas diversas expressões, resvalando para o campo da ciência, da filosofia, da sociologia, antropologia, etc. Cada qual dando ênfase ao aspecto que mais se aproxima das suas finalidades, zelando pelo processo de tal forma que este seja o mais eficiente e eficaz o possível. Todavia, esse mecanismo está longe de ser palco de consenso e livre de embates e dissensões. Quando imersos em um meio social, cada qual vai buscando, na medida do possível, aquele algo que anela, aurindo os recursos e ferramentas requeridas para sua obtenção. Naturalmente, se busca uma formatação aprimorando técnicas de labor proveitoso aos interesses, bem como encontrar caminhos mais adequados a tais necessidades. Contudo, qual é o limite dessas necessidades humanas? E por que tal busca é fonte de instabilidade social? Os indivíduos somos dotados de capacidades tais que distintas revelam graus diferentes de possibilidades e expressões. Allan Kardec, em a questão 811 de O Livro dos Espíritos, apresenta como resposta das entidades venerandas acerca da questão da igualdade das riquezas que ela não é possível. A diversidade das aptidões e das índoles se opõe a isso, complementando a resposta dada na questão 804, onde afirmam as mesmas entidades que Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um desses viveu mais ou menos tempo e, consequentemente, uns têm mais aquisições do que outros. A diferença consiste no grau de sua experiência, da sua vontade, que é o livre-arbítrio. Por isso, um se aperfeiçoou mais rapidamente e que lhe dá as aptidões diversas. A variedade de aptidões é necessária para que cada um possa contribuir com os desígnios da providência no limite do desenvolvimento das suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, o outro realiza. Embora tal assertiva corresponda à força da dinâmica da evolução, na perspectiva do sujeito que elabora a experiência, tal entendimento não é pacificado. Todos querem um lugar ao sol, daí advindo dificuldades no convívio social. Desta forma, os comportamentos se assinalam como resultado desta dinâmica de forças, automatismos atuando em um ato reflexo às provocações do mundo, gerando reflexões apropriadas em relação à conduta externada. Apenas quando os pressupostos de valores dinamizadores de um sentido mais nobre à ação se encontram enraizados na consciência, torna-se possível observar comportamentos ajustados a uma ordem moral mais elevada. Sociedades que primam pela violência como contenção dos impulsos não autocontrolados são simulacros de ambientes comportamentais sadios, só que com estrutura apodrecida, prestes a ruir a qualquer tempo. Os espíritos em estágios mais avançados denotam caráter mais afeito aos nobres propósitos existenciais, sendo sua conduta farol iluminativo daqueles que ainda não conseguem por si mesmos encontrarem os caminhos de tais disposições. Dessa forma, os primeiros passos são predominantemente tíbios e claudicantes, ensejando medidas reparadoras de curso em ação imediata. Todavia, o tempo, espaço sequencial dos episódios da existência, quando decorrendo em seu curso, vão se dando as transformações necessárias ao novo padrão comportamental a partir das experiências, aprendizados e aquisições de valores de mais nobre expressão. Em uma página memorável, o espírito Joana de Ângeles afirma que a lei de amor é soberana, predomina no universo, favorecendo a conquista da paz, mediante resignação durante a difícil aprendizagem evolutiva. E ainda, utilizando-se de suas diretrizes afetuosas, reabilita o infrator, burila-lhe as imperfeições, emula o avanço espiritual, sublima os instintos primários, enquanto aumentam as aspirações de paz e de bem-estar. E assim conclui: o comportamento reto dos deveres de cidadania, da família, da consciência, contribuem para a aquisição da responsabilidade espiritual. Sê, portanto, valoroso escultor dos vossos comportamentos, a fim de que a obra pronta e acabada se torne farol norteador das potências de paz, fraternidade e amor, aformoseando a terra, qual vinha a ti confiada, resultando ao fim em frutos de caridade e justiça.
Quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda há de haver saída. Nenhuma ideia vale uma vida quando não houver esperança, quando não restar nem ilusão, ainda há de haver esperança. Em cada um de nós algo de uma criança. Enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol. Mesmo sem amor, sem direção, a sós ninguém está sozinho. É caminhando que se faz o caminho. Quando não houver desejo, quando não restar nem mesmo dor, ainda há de haver desejo em cada um de nós, aonde Deus colocou. Enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol. Enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol. Enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol. Nem sempre estamos habilitados a eleger o nosso ambiente mais íntimo na experiência cotidiana. Às vezes, somos constrangidos a suportar certos quadros de luta ou a partilhar o convívio de pessoas que não se nos afinam com a maneira de ser em razão dos compromissos que trazemos de existências passadas. Entretanto, em qualquer situação, somos livres para escolher os nossos pensamentos. Cada inteligência emite as ideias que lhe são peculiares, a se definirem por ondas de energia viva e plasticizante, mas se arroja de si essas forças, igualmente as recebe, pelo que influencia e é influenciada. Ainda mesmo por instantes, toda criatura, ao exteriorizar-se, seja imaginando, falando ou agindo, em movimentação positiva, é um emissor atuante na vida. E sempre que se interioriza, meditando, observando ou obedecendo, de modo passivo, é um receptor em funcionamento. Aqueles que se desenvolveram mentalmente, atingindo a esfera das criações sugestivas, assumem um papel de orientadores, adquirindo responsabilidades mais vastas pela facilidade com que articulam programas de rumo para os outros. Cada qual expõe o que pensa pelo esforço que realiza. O cientista pela obra a que se consagra, o professor pelo que ensina, o escritor pelo que escreve, o comentarista pelo que fala, o artista pelo trabalho em que se revela. Analisemos assim aquilo que nomeamos como sendo nosso estado de espírito. Tensão, dúvida, angústia, irritação, otimismo, coragem, confiança ou alegria são frutos de nossa preferência no mercado gratuito das ideias, de vez que o fio invisível de nossas ligações com o bem ou com o mal parte essencialmente de nós. Convençamo-nos de que a nossa mente
possui muita coisa de comum com o aparelho radiofônico. Emissões construtivas ou deprimentes, significando a carga sutil de sugestões boas ou más, que aceitamos de companheiros encarnados ou desencarnados, alcançam-nos incessantemente e podem alterar-nos o modo de ser, mas não podemos olvidar que a nossa vontade é o sintonizador. Exemplifique o bem desinteressado. Os nossos atos demonstram a proximidade ou a distância em que vivemos da lei divina. Viva com alegria. O presente já faz parte de nossa vida imortal. Pondere cada atitude. Tanto é difícil saber fazer, quanto saber não fazer. Evite o isolamento sistemático. Somos peças integrantes do ambiente em que existimos. Entenda a função da posse efêmera. Nem a riqueza e nem a privação expressam virtude. Não fuja ao começo. A caridade corrige qualquer erro. Estude incansavelmente. Alcançar novos conhecimentos é formular novas indagações. Cultive confiança. Com temor, não há progresso. Seja paciente na dor. Crise, muitas vezes, é o nome que aplicamos à transformação do mal em bem. Amolde-se aos padrões do Evangelho. Na essência, o mundo atual permanece quase o mesmo da época de Jesus. Gadara era, à época da Boa Nova, uma das 10 cidades autônomas da Decápole, situada a sudeste do Mar da Galileia. Era uma próspera localidade, habitada por nobres, sendo assim considerada um dos primores do luxo e riqueza naquela região. A sua população, formada predominantemente por gentios, dedicava-se à agricultura e à criação de porcos, fonte rica em proteínas e bastante valorizada desde aquela época. Nascido em uma família próspera de ricos comerciantes, Abel bin Naur era um jovem que se dedicava aos negócios da família, sendo nele depositadas todas as expectativas para a continuidade das atividades econômicas daquele grupo. Obstinado e competente, empreendia horas sem fim no exaustivo trabalho, permitindo-se, ao final das atividades, embrear-se nos folguedos da juventude em ébrios momentos regados por lassidão e bebedeiras desenfreadas. Os que o conheciam em suas atividades diuturnas tinham dificuldade em reconhecê-lo naqueles ambientes. Entre a sóbria dedicação e a descontrolada volúpia, eis aí a vida escolhida pelo jovem Abel. Abel, premido entre as responsabilidades impostas pela primogenitura e a vida rica de possibilidades que se lhe descortinava ao sabor dos seus quase 20 anos, viu-se cobrado em um preço elevado. Ele, por vezes, era colhido por dúvidas acerbas que lhes consumiam parte das horas do dia. Queria, no fundo, agradar a família, mas um ímpeto de igual magnitude irrompia do mundo interior, convidando-o à vida que vibrava em possibilidades. Quais seriam as aventuras às quais podia ainda se dedicar, se não fossem tais obrigações aquelas a lhes consumir os dias? Será que a sua vida não deveria ter um espaço maior para a fruição dos prazeres aos quais se jogava sem limites? Ou o dos ébrios seria o modelo mais adequado? Afinal, herdeiro de grande fortuna, certamente mereceria uma pausa para que permitisse tempo maior às diversões. Com o passar do tempo, Abel viu-se premido por demandas de maior ordem. Para que a vida desregrada dele fosse possível, por vezes ele avançava no caixa da empresa, sob a alegação, em sua mente, claro, que nos tempos prósperos que se avizinhavam, ele reporia a quantia extraída além dos seus merecimentos. Os reveses se avolumavam e os negócios foram piorando, até que, afastado do labor, deixou-se prender em atividades completamente desvirtuadas do bom caráter, do qual nesse momento pouco havia sobrado em meio aos escombros morais da sua vida.
Prostrado, perdido em pensamentos e considerações, passava em revista tudo o que lhe ocorrera sem, contudo, encontrar nenhum sentido. Queria uma saída, mas não encontrava as portas para tal. Soube, por intermédio de alguns viajantes com os quais negociava, que por aquelas paragens, sobretudo na região da Decápolis, onde se encontrava, um bom pastor que orientava os que o buscavam acerca de problemáticas variadas, anunciava tempos novos em um reino de prosperidade e paz. Segundo lhe informaram, a proposta não se limitava a gozos e prazeres, mas a vida eterna, algo que instigou profundamente o jovem. Por certo, nesse mensageiro encontraria as respostas a tão angustiantes questões. Saiu pelas estradas em direção ao mar da Galileia, por cuja vista privilegiada dava-lhe dimensão de longo alcance, tentando nas embarcações ir ao encontro de Jesus, que sabia ele encontrar-se em Cafarnaum, tendo sido avistado por pescadores que lhes passaram a informação preciosa. Partia ainda sem saber ao certo por que houvera de se embrenhar naquela aventura, mas algo chamava nessa direção. Após navegar por alguns instantes, viu uma pequena multidão que se abeirava à casa modesta, plantada às margens do grande mar, onde supostamente algo inusitado acontecia. Aproximou-se, sendo recebido pelo velho pescador, que fazia às vezes de concierge. Apressou-o em contar o motivo da sua vinda e da necessidade de encontrar-se com aquele a quem chamavam Jesus. Pedro, ouvindo o clamor do jovem, informou que a multidão a qual lhe chamara atenção, em verdade, era de necessitados diversos à procura de lenitivo e que Jesus não se encontrava lá já havia alguns dias. Assim como ele, outros portavam necessidades de vária ordem, carecendo de auxílio intercessório do Filho do Homem, motivo pelo qual aguardavam pacientes. Abel, acostumado com a primazia das prerrogativas favoráveis, impaciente com a espera e vendo a turba de exulcerados e doentes, decide retornar. Por certo, o reino era o paraíso dos miseráveis, pensava ele. A viagem de volta foi solitária, posto que naquele lugar o fluxo de chegada era imenso, contrário ao dos que partiam. Abel voltava pesaroso. Um jovem senhor que se assentara ao lado oposto da embarcação observava atentamente, como se escutando maiores detalhes dos íntimos pensamentos do jovem. A princípio, desconfortável com a situação, tomou a iniciativa de se dirigir ao homem em busca de explicações e, para sua surpresa, antes que pudesse explanar seu desconforto, o desconhecido então falou: Abel, o que procuras? Vieste ao Messias à cata de respostas e, pelo que percebo, volta de mãos vazias. Como sabes o meu nome e o motivo da minha visita a Cafarnaum? Disse Abel, desconfortável com a devassada situação mental em que se encontrava. Abel bin Naur, sou pastor que conhece suas ovelhas e vejo-te perdido em pensamentos para os quais possuo respostas. Diga-me o que queres e veremos se posso ajudá-lo. És por acaso o Messias? Perguntou Abel, curioso. Sou aquele que vem para redimir os pecadores e alinhar as consciências em direção ao reino. Atendo ao clamor dos corações e trago respostas às indagações acerca do sentido da vida. O homem sorria, acolhendo Abel em profunda amorosidade, dando espaço para o jovem então contar-lhe a sua vida e suas indagações. Fim do relato, o homem se aproxima como se buscasse inspiração no zimbório estrelado, iniciando a preleção ao confuso jovem. Abel, o prenúncio do reino ao qual procuras nesse instante não é facultativo a pessoas que simplesmente ouvem falar dele. De fato, é um lugar de convidativa paz e ambiente de extrema felicidade. Todavia, o acesso não se dá por portas comuns, abertas por facilitadores quaisquer. O reino é conquista de cada alma que anela por encontrá-lo. Dessa forma, o ser, querido amigo, é tudo. Não importa se tu és um rei, um rico ou miserável, se tens a vontade de chegar a esse lugar, deves primar pela retidão dos seus pensamentos, algo que invada o campo dos sentimentos e das intenções, tornando-o mensageiro por si mesmo do reino ao qual anela. Porquanto não haverá necessidades de ir aqui ou acolá para buscá-lo. Dadas as condicionantes e atendidas as prerrogativas, eis que o reino surgirá no mundo íntimo daquele que se esforça para possuí-lo. Se desejas o reino, tua conduta é a chave e a perseverança o caminho.
O jovem ouvia atentamente a preleção do homem, a essa altura, tomando-o por sábio ou profeta, imaginando disposições internas que pudessem indicar o rumo das transformações requeridas, considerando que sua vida vulgar certamente seria um empecilho a quaisquer aspirações maiores. Como se lesse mais uma vez os pensamentos de Abel, adiu o mestre com precisão. Não vos inquieteis pelo passado delituoso, querido amigo, posto que sois viajor que aprende na estrada, e a chegada não é prerrogativa dos que partem qualificados para o logro, mas tão somente dos que chegam atendendo às condições requeridas. Sois convidado ao reino, e se queres mesmo que ele seja algo em sua vida, esforça-te para alcançá-lo e terás vida, e vida em abundância. Abel mareou os olhos na contemplação do homem que misterioso desaparecia à sua frente. O barco mal aportara no cais, quando, saltando, decidido em direção às ruas de Gadara, seguiu o jovem transformado. Doravante, Jesus ser-lhe-ia o mestre e a conduta, o caminho onde encontraria a verdade e a vida. Das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro, todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso, seu olhar. Tantas vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele afagava e perguntava quem fizera a estripulia. E mamãe nos defendia, tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia. Todo mundo então pedia pro papai cantar com a gente. Desafinado, meio rouco e voz cansada, ele cantava mil toadas, seu olhar no sol poente. Passou o tempo e hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família quando tantos não a têm. Agora falam do desquite do divórcio. O amor virou consórcio, compromisso de ninguém. E há tantos filhos e bem mais do que um palácio,
gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chama isso de utopia. Eu a isso chamo paz. Onde escutes a voz que blasfema, ironiza, amaldiçoa, não ponhas discussão agravando o azedume. Ao invés de revide, usa sem mágoa o verbo que abençoa. Onde o crime enlameie com temerários ímpetos de fera a face da existência, não atires instinto contra instinto, semeia a tolerância, ajuda e espera. Onde o erro domine, entretecendo cárceres e dores, não deites pedras no caminho alheio, patenteia a verdade sem reproche, dando bondade e luz por onde fores. Onde o fracasso grite, no cortejo de sombras em que avança, não repouses no chão de desalento, a ninguém desanimes e recupera o clima da esperança. Onde o mal apareça, azorragando o mundo sofredor, procuremos com Deus a infinita bondade e sejamos em paz pelos donos do servir. Onde o mal apareça, azorragando o mundo sofredor, procuremos com Deus a infinita bondade e sejamos em paz pelos dons do serviço, uma bênção de amor. Quando o homem, ainda jovem, desejou cometer o primeiro desatino, aproximou-se o bom senso e observou-lhe: detente, por que te confias assim ao mal? O interpelado, porém, respondeu muito orgulhoso: eu quero, passando mais tarde à condição de perdulário e adotando a extravagância e a loucura por normas de viver, apareceu a ponderação e aconselhou: para! Por que te consagras desse modo ao gasto inconsequente? Ele, contudo, esclareceu, jactancioso: eu posso. Mais tarde, mobilizando os outros a serviço da própria insensatez, recebeu a visita da humildade, que lhe rogou piedosa: reflete. Por que te não compadeces dos mais fracos e dos mais ignorantes? O infeliz, todavia, redarguiu colérico: eu mando. Absorvendo imensos recursos inutilmente, quando poderia beneficiar a coletividade, abeirou-se dele o amor e pediu: modifica-te, sê caridoso. Como podes reter o rio das oportunidades sem socorrer o campo das necessidades alheias? E o mísero informou: eu ordeno. Praticando atos condenáveis que o levaram ao pelourinho da desaprovação pública, a justiça acercou-se dele e recomendou: não prossigas. Não te dói ferir tanta gente? O infortunado, entretanto, acentuou implacável: eu exijo. E assim viveu o homem, acreditando-se o centro do universo, reclamando, oprimindo e dominando, sem ouvir as sugestões das virtudes que iluminam a terra, até que um dia a morte o procurou e lhe impôs a entrega do corpo físico.
o desditoso entendeu a gravidade do acontecimento. Prosternou-se diante dela e considerou: Morte, por que me buscas? Eu quero, disse ela. Por que me constranges a aceitar-te? Gemeu ele triste. Eu posso, retrucou a visitante. Como podes atacar-me deste modo? Eu mando. Que poderes te movem? Eu ordeno. Defender-me-ei contra ti, clamou o homem desesperado. Duelarei e receberás a minha maldição. Mas a morte sorriu imperturbável e afirmou: Eu exijo. E na luta do eu contra eu, conduziu-o à casa da verdade para maiores lições. Onde todos gritam, silencia. Onde muitos condenam, compreende. Onde vige o desespero, pacifica. Onde lavre o ódio, ama. Onde houver sombra, ilumina. Onde domine o mal, ora. Onde chora a penúria, socorre. Onde tropeça alguém, auxilia. Onde existe ressentimento, perdoa. Onde nasce a tentação, resiste. Em todos os lugares, persevera no bem e espera por Deus. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Devorar o que há nas páginas dos livros. Ser sábio é edificar lições dentro de si. Não adianta se lançar num trabalho só pra ocupar as mãos. Boa sementeira que produz só frutos bons. Basta se encantar pra divulgar a boa nova. É preciso vivenciá-la com todo o coração. Conduta espírita, vista essa camisa. Abrace a ideia, divulgue o que é bom. Espírita, vista essa camisa. Abrace a ideia, divulgue o que é bom. Podemos construir o amanhã muito melhor. Ser solidário é essencial para quem quer servir. Cada um tem seu papel na seara da regeneração. Atuar sem fronteiras, levar luz em belos tons. Se a boa palavra convence sim,
e a gente aprovar. O exemplo é que arrasta na hora da ação. Conduta espírita, vista essa camisa, abrace a ideia, divulgue o que é bom. Conduta espírita, vista essa camisa, abrace a ideia, divulgue o que é bom. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Não deixes que o dia se ponha sem praticares pelo menos uma boa ação, melhorando os próprios créditos no caminho espiritual. Vejamos algumas receitas e sugestões ao alcance de todos. Doar um prato de alimento a quem sofre em penúria, entregar uma peça de roupa aos que gemem no frio, improvisar o conforto de uma criança menos feliz. Promover ainda que migalha de assistência a benefício dessa ou daquela mãe desditosa. Oferecer um livro nobilitante, escrever uma página de esperança e alegria aos amigos ausentes. Conter a irritação. Evitar a palavra inconveniente. Escutar com paciência e bondade a conversação inoportuna, no equilíbrio de quem ouve, sem elogiar a invigilância e sem condenar a inabilidade dos que falam, tocados de boa intenção. Prestar serviço desinteressado aos enfermos. Assegurar 2 minutos de prosa consoladora aos doentes. Cultivar o espírito de sacrifício em favor dos outros, seja em casa ou na rua. Plantar uma árvore proveitosa. Acrescentar a alegria dos que fazem o bem. Auxiliar de algum modo aos que procuram auxiliar. Encaminhar parcelas de recursos amoedados, conquanto ligeiras, a irmãos em necessidade. Articular algumas frases calmantes em hora de crise. Usar a palavra na construção do melhor a fazer. Remover espontaneamente um perigo na via pública. Na base de uma boa ação por dia, terás o crédito de 365 boas ações por ano. Se aumentares a contagem em tempo breve, somente a contadoria divina conseguirá relacionar a extensão de teus bens imperecíveis e o valor de teus investimentos no erário da vida eterna. Se você não consegue evitar a irritação, use o silêncio. Se não aprova o socorro material aos necessitados, não apague a chama da beneficência no coração daqueles que a praticam. Se ainda não sente facilidade para esquecer as faltas alheias, não considere por subserviência a atitude louvável dos irmãos que olvidam o mal a qualquer instante em louvor do bem. Se não acredita no valor do diálogo construtivo em favor dos irmãos ignorantes e infelizes, não menospreze o esforço daqueles que o cultivam, buscando a libertação dos companheiros ensombrados em desequilíbrio. Se não admite o amparo das entidades humildes na supressão das dificuldades de espírito e das desarmonias do corpo enquanto estamos na terra,
não menoscabe o apoio de semelhantes auxiliares que se guiam pelas bênçãos da natureza. Se não dispõe de recurso para a cordialidade com todos, não impeça que outros a exemplifiquem na prática da fraternidade. Se não suporta o clima de intercâmbio com os amigos encarnados ou desencarnados, ainda presos de certo modo às trevas de espírito, não subestime o trabalho de quantos se dedicam a reconfortá-los e esclarecê-los. Se não pode abraçar os portadores de opiniões e crenças diversas das suas, não julgue por irresponsabilidade a tarefa respeitável de quantos se aplicam à solidariedade para aproveitamento no bem de todos os obreiros da fé que nos partilhem a convivência e o caminho. Se não sabe unir os irmãos de experiência na sustentação das boas obras, não tenha por bajulação o comportamento daqueles que colaboram na harmonia e no entrosamento de todos os corações para o bem. É natural, pense cada um como possa, e ninguém deve promover a violência na obra de Deus. Mas, em qualquer tempo e situação, estejamos certos de que muito coopera e auxilia sempre quem trabalha e não atrapalha. Caros internautas, reunidos para a busca do sagrado, que tenhamos momentos de inspiração espiritual tão elevados que nos permitam alcançar os píncaros da glória divina. Hoje, em nosso Lendo e Comentando, trazemos alguns trechos da evolução e finalidade da alma do livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, de Leon Denis. Começamos recordando o que ele nos diz. A alma vem de Deus. Isto aí já nos chama a atenção, porquanto nos dá uma noção de origem, de comunhão genética, de participação, de certa forma, na linguagem atual, mística, né? Há em nós, ou somos nós, melhor dizendo, o princípio da inteligência e da vida, como espíritos. Somos ainda uma espécie de essência misteriosa. Escapa à nossa análise sensorial, como tudo que dimana diretamente do absoluto. Criada por amor, diz ele, criada para amar, a alma é uma partícula divina projetada no mundo material. Podemos refletir um pouco mais sobre isso. Estamos tão acostumados a pensar no corpo, na matéria, como dominante, que não nos apercebemos ainda da nossa essência, que é de natureza divina. Mas prossegue ele. A alma contém em estado virtual todos os germes de seus desenvolvimentos futuros. É destinada a conhecer, a adquirir e possuir tudo que há no cosmos divino. Mas aí entra uma questão. Poderia tudo isso acontecer numa única vida? Esclarecer a razão, fortificar a consciência, encontrar todos os elementos da sabedoria, da santidade, da genialidade? Seguramente que não. Daí porque a consciência de ser nos leva naturalmente à palingênese, à compreensão da reencarnação, que são tantas e variadas formas
para nos aproveitarmos em cada ensejo e manifestarmos aquela potência, aquele germe que está virtual, cada vez mais plenamente em cada vida, em cada existir corporal. E ressalta ele ainda: grandioso é o espetáculo da luta do espírito. Primeiramente, tentando superar a matéria. É uma luta da conquista do plano terrestre, a luta contra os flagelos, contra a miséria, contra a dor, contra a morte. A matéria se opõe à manifestação do espírito. Ela não está preparada ainda, na contingência em que se encontra, para expressar na plenitude aquilo que nós realmente somos. Talvez também isso dependa essencialmente do poder da nossa vontade criativa, manipulando as formas materiais. Esta é a grande lei do universo para a evolução, a lei do esforço. É uma lei suprema. Nisso nós nos afirmamos, nós nos desenvolvemos, nós crescemos, nós manifestamos aquilo que sempre fomos e sempre seremos. A perfeição divina em estado de potência que se transforma em alto. É por isso, diz ele, que há em nós uma surda aspiração, uma íntima energia misteriosa que nos encaminha para as alturas, que nos faz tender para destinos cada vez mais elevados, que nos impele para o belo e para o bem. A lei do progresso, que envolve os indivíduos, envolve a humanidade e comanda todos os processos da vida, envolvendo todos os seres da natureza. Essa percepção desse anseio íntimo nos revela que estamos sendo atraídos, viemos de Deus e voltamos para Deus. Esse é o nosso destino, este é o nosso caminhar. E aí nós vemos que abrem-se novas possibilidades existenciais, novos campos de estudos. Nós descobrimos a santa harmonia das coisas, a ordem do universo onde não há contradições. Caminhamos, então, para a sabedoria, para viver na providência divina, com toda a aproximação que o poder supremo nos permite. E aí o que é que acontece? Mais intensas são as nossas felicidades, as nossas bem-aventuranças. Daí em diante, o nosso destino está selado. Já somos espíritos tão avançados, quando chegamos a esse estágio, que estamos diante da obra divina e preparados para exercer aquelas missões significativas em que podem ser novas criações cósmicas. Nós seremos, então, agentes de Deus na obra eterna da criação. Perceber isto é caminhar para Deus, é desvelar o sagrado, é aproximar-se da nossa finalidade última, a plenitude. Reflitamos, então, nesses conceitos do nosso caro, inspirado escritor Leon Denis. Senhor Deus, fonte de toda paz e domínio próprio, venho a Ti com o coração humilde pedir o dom do autocontrole. Sei, Senhor, que muitas vezes falo sem pensar, ajo sem refletir e acabo ferindo aqueles que amo. Peço-te, então, que eu possa aprender, que eu medite todas as coisas e que o meu coração seja um coração tranquilo e que me auxilie para que eu seja perseverante em mudar a mim mesmo, principalmente antes de agir. Ajuda-me, Senhor, a guardar silêncio quando minha vontade for reagir por impulso. Que eu não responda com ira, mas que eu possa responder a todos com paciência. Que eu não julgue rapidamente, mas que eu busque compreender. E quando a irritação quiser dominar meu coração, Senhor, que eu possa lembrar da Tua presença e acalmar a minha alma. Dai-me força
para perseverar nas pequenas renúncias do dia a dia. Senhor, que eu possa me desapegar e que meu ser seja muito mais forte de que todos os meus impulsos. Ensina-me, Senhor, a dizer não ao que me escraviza e a dizer sim ao que me conduz à serenidade e à paz. Toca, Senhor, meu coração, para que eu pense antes de falar, para que minha boca seja fonte de bênçãos e não de dor. E concede-me, Senhor, para que eu reflita antes de agir, de orar antes de decidir e de esperar antes de reagir. Que seja assim. Contemplar as estrelas do céu, aquecer-se no calor do sol, descobrir os sabores e sentir os perfumes de todas as flores. São presentes do amor de Deus por nós. Viva sempre em harmonia com tudo que Deus fez pra você, mais de vida.